Muito bem, é o Sala de Visita nesta sexta-feira trazendo o Leonardo Gonçalves, CD novo, CD em hebraico, e esta música linda demais, hein, Leonardo? É uma música... Título do CD. É uma das minhas prediletas desse disco, né? Até você vê uma coisa curiosa, a gente, né, o ouvinte deve ter reparado, né? A introdução bem comprida, né? Bem longa, que é uma maneira de... Porque assim, no nosso dia a dia... Isso é uma coisa que eu até falei numa entrevista que eu respondi para um blog esses dias. A nossa experiência religiosa é uma coisa muito pessoal. E é maravilhoso que seja assim. Só que algumas coisas são... Isso é uma coisa maravilhosa na palavra de Deus, né? Sempre tem essas tensões e na nossa mente ocidental a gente separa ou é uma coisa ou é outra coisa. Na palavra de Deus, na Bíblia, muitas coisas coexistem. Então, por exemplo, eu sou salvo, mas eu ainda serei salvo. Eu sou santo, mas ainda estou sendo santificado, entendeu? O reino de Deus é o vindouro, mas ele já começa aqui. Então sempre existe essa tensão, né? E uma das coisas interessantes é que também a questão do pessoal e do coletivo é uma das tensões que existem. E a oportunidade que eu tive nesse CD é fazer como a maioria das músicas são litúrgicas, ou seja, são dos cultos, são as pessoas que todo mundo canta junto. Então é um disco que fala pouco da minha experiência pessoal nas letras, no estilo, e fala mais do coletivo. E é uma coisa maravilhosa, né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando preso num cristianismo até quase egocêntrico, né? Tudo centrado no eu, no meu sentimento, na minha sensação, na minha ideia de Deus, no que eu acho que deve ser. E aí que eu tive o privilégio de, até por não gravar canções minhas, quase todas as músicas são tradicionais judaicas, algumas letras são textos bíblicos originais, né? Tem 3.000 anos de idade e assim por diante. Então, assim, o significado, eu estou me inserindo num significado. Eu não estou tentando criar um significado. Estou me inserindo num diálogo, numa conversa, numa tradição que já existe há milênios. É o seguinte, Leonardo, esse CD aqui novo, seu, em hebraico, ele é pela Sony Music. Exatamente. Como é que foi feito esse convite? Como que você recebeu esse convite na hora, assim? Olha, quando eu fui sondado para ir pro Rio de Janeiro conversar com o Maurício Soares, eu botei nenhuma fé, assim. Nenhuma fé de que pudesse dar certo. Passou pela sua cabeça em primeiro lugar? Falei, como dizem no Rio de Janeiro, caô, não vai rolar. Porque assim, a minha característica, até, vamos falar... Puxa vida, é o que todo mundo pensa, é o que eu pensava também, né? Sony Music vai entrar no mercado evangélico e estão interessados em números. Eles querem saber de vendas. Na época que me sondaram, conversaram comigo, de todas as pessoas com quem eles conversaram, assim, tipo, eu acho que eu não tinha vendido nem 1/10 da quantidade de discos que os outros já tinham vendido. Entendeu? Então eu falei, eu não sou comercialmente interessante pra eles como os outros que eles estão contratando. Por que eles estão... Né? Não vai dar certo. E aí tem um outro problema, né? Problema entre aspas pra gravadora, que é o quê? Eu sou absurdamente idealista. Assim, exageradamente idealista. Eu vou fazer, o disco tem que ser o que eu acho que tem que ser, eu prezo pela qualidade, eu demoro pra fazer, eu demoro pra entregar, o orçamento eu acabo sempre estourando, pagando, né? O que eu estouro do orçamento sempre eu que pago. Isso, no caso, não faz diferença pra gravadora, mas meu perfil enquanto artista, eu nunca podia imaginar que pudesse encaixar com uma gravadora considerada comercial, multinacional. Aí, na minha primeira conversa com o Maurício, eu conversei assim, falei 3 horas assim, sobre a minha vida, sobre a minha experiência, e ele deixa eu falar, acho que ele deve ter ficado um pouco impaciente alguma hora ali. Mas nunca me falou. Mas ele fala bastante também, ele fala bastante. Então imagina, ele me deixou falando. Não, Maurício Soares e Leonardo Gonçalves deve ter sido uma reunião de 5h30. Então, e eu falando e contando a minha experiência e falando que, olha, minha arte ela não pode ser alterada, tem que ser do jeito, né, é uma coisa muito minha. E no final da conversa toda, eu fui meio assim, sabe aquela pessoa, eu sou tão desconfiado, tava tão desconfiado desse negócio todo, que eu praticamente tava fazendo uma propaganda contra mim, entendeu? Falei, olha, o meu problema é esse, falei todos os meus defeitos enquanto artista em relação, no meu relacionamento com gravadoras, o meu problema, vai ter problema com isso, vai ter problema com isso. No final de tudo, ele olhou assim pra mim, olha, a gente tem interesse, agora você tem que ver se você quer sair desse underground aí que você vive, se você quer vir pra uma gravadora, pra uma major, mas
a gente não quer mudar você, a gente trabalha profissionalmente, com prazo, com tudo, mas assim, a gente não tem interesse nenhum em mudar quem você é, a gente quer te contratar por aquilo que você faz. Aí eu, né, perdi meu chão, aí fiquei assustado. Você já foi preocupado em querer mudar o seu estilo, ou às vezes de querer impor uma coisa mais comercial e tal, enfim, né? A gente fica imaginando as coisas lá na nossa casa sozinho, a gente imagina isso. Aí ele falou isso, aí eu pensei, e agora? Eu não tenho mais desculpa. Aí eu ainda meti essa do CD de música judaica. Mas meu projeto pra esse ano é CD de música judaica. Que eles queriam que eu lançasse um CD em português de inéditas esse ano. Eu falei, impossível. A gente tava conversando em fevereiro, março eu acho. Falei, não, mas não consegue lançar pra novembro? Falei, não consigo. Não consigo, meu projeto pra esse ano é CD de música judaica, vocês não têm interesse? Aí ele ficou assustado. Eu falei, CD de música judaica, que bagulho é esse, né? Mas ele depois dele escutar o CD... Aí acho que ele... E uma coisa legal no Maurício, cara, eu preciso dizer, ele gosta de trilhar caminhos que talvez ainda ninguém trilhou. Ele aceita. É um risco lançar um CD de música judaica? É um risco, só que é um risco, sim. Se você parar pra analisar, o que a Sony ia perder? Eles não foram eles que investiram, eles iam pegar pra distribuir. Vamos trabalhar, se der lucro, bom, se não der, o que vai acontecer? Entendeu? Então, ele foi muito ousado nesse sentido de... Eu senti muito esse desejo, falei, cara, e eu até... Ele mandou e-mail, ele nem sabe, mas eu fiquei bem emocionado quando eu recebi. Ele falou assim, olha, eu quero agradecer, na época, assim, ele mandou e-mail pro Carlos André, que fez a arte pra mim, falei, ó... É maravilhoso poder participar de um projeto inédito no Brasil, que nunca aconteceu, e é uma coisa engraçada, nenhuma gravadora assim desse porte jamais lançou um CD de música judaica, independentemente de ser um cantor cristão ou mesmo um cantor judeu. Não existe espaço assim para música judaica, e foi realmente uma coisa inédita e maravilhosa que aconteceu, e eu vejo nisso também a mão de Deus, sem sombra de dúvida. Dentro da sua resposta, por que você não se acha um cantor comercial? Eu vejo várias coisas, assim, Primeiro porque é idealista. Primeiro porque sou idealista no sentido de, assim, quando eu tô gravando, quando eu tô escolhendo repertório, eu não penso no público. E não de uma maneira de desprezar o público, mas assim, eu penso em representar a minha vida espiritual com Deus. Eu não penso em número de vendas, eu não penso em nada dessas coisas. Não penso, a onda do momento é essa. Vou dar um exemplo assim, forte. Né? Hoje em dia, em termos comerciais, o que mais dá certo no Brasil ou é o pentecostal ou é o louvor e adoração. De preferência a mistura dos dois. Entendeu? Eu não sou nem isso, nem um e nem o outro. Eu não sou nem louvor e adoração e nem faço um som pentecostal. E mesmo assim, a igreja hoje, talvez que eu mais canto, seja a Assembleia de Deus, que é a igreja pentecostal por excelência. Entendeu? Por quê? Porque, não sei, tem, claro, essa identificação com a música Getsemane, que foi uma coisa realmente universal, né? Até você entra no site católico, da Juventude Católica, tem um link pra música Getsemane, que é uma coisa realmente que conseguiu ultrapassar todas as barreiras. E de alguma maneira, né, você vê a minha herança, eu vindo de uma igreja pequena e fechada, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, imagina, eu já consegui fazer ultrapassar as barreiras da minha própria denominação, e hoje sou considerado já um cantor evangélico e cantando em todas as igrejas, todas as denominações, e agora estou lançando CD de música judaica, e ainda para tentar ultrapassar uma outra fronteira que existe entre o cristianismo e o judaísmo, e eu tô sentindo que talvez, de alguma maneira ou de outra, Deus tenha me chamado para isso, para ultrapassar as barreiras. Agora, você me perguntou por que eu não sou... Resumi uma frase, né? Eu falei tanto, né? E não respondi sua pergunta. Uma frase, assim, hoje eu acho que o meu público maior são os músicos. Né? Eu sou o músico dos músicos. Eu ainda não sou o músico do povo, do povão. Eu sou o músico dos músicos. Agora, você é uma referência. Agora, por que eu... eu não chegaria nem a dizer isso. Pra quem canta, pra quem toca. Só que é que o detalhe. Inclusive, quando eu lancei o primeiro CD, todo mundo falava, o CD não vai vender porque é muito elitista, é CD pra músico. O que todo mundo esqueceu é que toda igreja tem pelo menos um músico, né? Então, assim, eu acabo sendo... Eu sou comercialmente viável. Sou viável, tipo, o meu CD paga as contas, ele dá um lucrozinho pra gravadora, não dou prejuízo, graças a Deus. Mas assim, eu sou comercialmente viável por quê? Porque existem músicos evangélicos cristãos no Brasil inteiro que gostam da minha música, e ainda tem outro detalhe, né? Na maioria das vezes, os músicos em suas congregações, eles são formadores de opinião.
eles acabam gostando muito do meu trabalho. Eu agradeço mesmo essa força que os músicos do Brasil inteiro têm me dado, têm dado ao meu ministério, consumindo CDs, comprando CDs, ouvindo CDs, sendo abençoados por esse trabalho e divulgando também, né? Porque o cantor, ele acaba cantando na igreja dele. Quantas vezes não ouvi alguém falar que conheceu minha música, não foi ouvindo em rádio, não foi porque entrou na loja, não, porque ouviu alguém cantando a minha música na igreja. Mas eu vou te falar algo. Meu líder de louvor que me apresentou você. Você vê? Meu líder de louvor, ele cantava, interpretava suas músicas. Aí eu perguntei, essa música é bonita, tal, de quem que é? Nossa, você não conhece? Não conheço. Ele é Leonardo Gonçalves. Aí que eu passei a conhecer seu trabalho, comecei a gostar mesmo. Mas foi pelo líder de louvor. É a história da minha vida, Angélica. Eu tenho que... Eu vou até aproveitar esse momento, olhando pra câmera. Você que é líder de louvor, que já cantou minha música no culto, que tem divulgado meu trabalho, tem mostrado pras pessoas. Eu te agradeço de coração por você acreditar nesse trabalho, nesse ministério e tá divulgando isso. Deus te abençoe muito. Deixa eu colocar um detalhe aqui também nessa entrevista. A gente tá, lógico, falando do principal, que é o CD em hebraico aqui do Leonardo Gonçalves, né? O CD que ele tá lançando pela Sony Music, totalmente em hebraico. Agora, Leonardo, fala pra gente da música Getsemane. Você acha que foi o up da sua carreira, né, entre aspas? Eu me surpreendo com o que Deus tem pra mim, né? Eu sou uma pessoa... E nesse sentido, talvez eu ande um pouco na contramão do mundo, mas assim, eu sou uma pessoa que, em relação ao meu trabalho, às minhas coisas e aos frutos que isso pode me trazer, eu sempre penso pequeno. Sempre pensei pequeno. Até talvez seja um mecanismo de defesa pra não me decepcionar, né? Pra sempre ser uma surpresa agradável. Mas assim, eu sempre pensei pequeno. Então, a música Getsemane, ela foi algo que aconteceu da maneira mais inusitada possível, né? Algo que eu não lembro, desde que eu acompanho a música cristã, a música evangélica, eu não lembro de nada assim acontecer. Uma música que foi lançada em 2002 e começou a fazer sucesso em 2004, 2005. 2 anos depois, quase 3. Quando já outros artistas já talvez tivessem gravado, lançado mais 2, 3 discos, eu não tinha lançado mais nada, e aí começou a acontecer o lance da música Getsemane por ocasião do lançamento do filme Paixão de Cristo, que coincidiu com o brasileiro tendo mais acesso à internet de banda larga. Nossa. E ter possibilidade de assistir vídeos na internet. Olha, e logo depois veio o YouTube, entendeu? Então foi uma conglomeração de, entre aspas, coincidências, na minha opinião, guiadas e direcionadas por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para que a mensagem da cruz pudesse ser popularizada através de uma canção. Não que ela não seja, mas é uma canção realmente primorosa que consegue demonstrar o sofrimento de Jesus, tanto emocional, quanto espiritual, quanto físico. E assim, eu louvo a Deus pela oportunidade de ter gravado essa música, e eu me surpreendo com o que Deus tem pra mim. Na verdade, comecei falando isso porque eu nunca imaginei que eu pudesse gravar uma outra música que pudesse ter uma repercussão semelhante à música de Getsemane. E eu já tinha me conformado, falei, não, daqui pra frente não vai ter outra música igual a Getsemane. E hoje já, ainda, claro, YouTube, rádio talvez ainda não, mas ao vivo, quando eu canto Ele Vive, as pessoas cantam mais junto à música Ele Vive do que a música Getsemane. Então isso pra mim é uma demonstração assim de que talvez Deus ainda tenha outras coisas reservadas pra mim que eu nem consigo imaginar, né? Uma coisa que eu nem mencionei, no início desse ano eu tava ainda, né, até em função do meu idealismo, de todo o meu jeito de ser, de tratar as coisas, eu tava um pouco desanimado. Eu imaginava que eu não pudesse... Até achei que, vou lançar um CD em hebraico independente, vamos ver o que acontece. E eu tava quase citando uma oferta de emprego, de dar aula numa escola internacional aqui na Zona Sul de São Paulo. E eu ia virar cantor, assim, de hobby, amador, assim, de fim de semana. Um fim de semana por mês eu ia viajar e tal. Mas o meu trabalho, minha principal atividade ia ser outro. Porque eu achei, não, eu já, né... Nem pense em fazer isso. Já fiz Nem pense Já fiz o que tinha que fazer, né? Deus já me abençoou. Eu já consegui lançar 2 CDs. Vou lançar agora em hebraico. Então eu tava realmente pensando nisso e Deus me surpreendeu. Né? Esse ano de 2010 foi um ano de surpresas e de muitas bênçãos que eu jamais poderia ter imaginado. Assinar com a Sony Music, eu traduzi o Michael W. Smith quando ele veio aqui ao Brasil. Eu vi. Eu cantei no maior evento de música, maior evento evangélico do Brasil, que foi a Marcha para Jesus. Antes de cantar na Marcha para Jesus, o máximo de gente que eu já tinha cantado era 200 mil pessoas. 250 mil. E aí cantei na marcha para 5 milhões de pessoas, assim... Tanta coisa acontecendo, tantas bênçãos acontecendo na minha vida que eu não tenho nem como agradecer. Não dá nem tempo de agradecer, porque quando tô agradecendo de um, já acontece a próxima coisa. Amém.